Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália da NDM Advogados e hoje vim falar um pouquinho sobre o que é importante saber antes de tratar dados de saúde. Mas, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que você sempre esteja por dentro das novidades que a gente postar por aqui. Bom, estamos em agosto, há exatamente um ano da entrada em vigor da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E muitos empresários estão preocupados, né? Como adequar o meu negócio, como tratar dados sem que isso seja um grande risco. E quando a gente lida com dados de saúde, isso se torna ainda mais complexo. Então, só para esclarecer, a gente já tem 2 vídeos aqui no nosso canal, um explicando direitinho o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o outro tratando sobre dados pessoais em geral. Então, se vocês tiverem interesse em entender primeiro sobre esses assuntos, clica nos links que a gente vai deixar na descrição. Bom, então, os dados de saúde, em geral, eles são informações que, além de identificarem uma pessoa física, eles revelam dados íntimos daquela pessoa, geralmente relacionado, então, a seu estado físico ou psicológico, emocional. Esses dados, eles são considerados na Lei Geral de Proteção de Dados como informações sensíveis, porque, além de revelarem o íntimo daquele indivíduo, elas podem ser causa de discriminação, preconceito ou, em casos mais graves, isolamento social. Então, por isso, a Lei Geral de Proteção de Dados ela exige que se trate esses dados com bastante cautela e segurança. Vamos pensar em uma situação prática. Se eu, por exemplo, tenho o meu CPF divulgado sem a minha autorização, considerando que o CPF é um dado pessoal, isso com certeza vai me trazer algum prejuízo, porque esse dado, ele me identifica, esse dado, se for unido com outras informações, ele pode criar um perfil ainda maior ao meu respeito, né? E ele é uma informação que eu não autorizei que fosse divulgada. Mas se eu tenho um dado, por exemplo, de uma doença vazado, uma cirurgia que eu vou fazer ou até mesmo um laudo psicológico sem a minha autorização, isso com certeza vai me trazer danos morais, psicológicos e algo que vai além, então, de um prejuízo comum da vida em sociedade. Então, por isso, pessoal, é tão importante ter cuidado com essas informações. Na prática, nós temos várias sugestões que vocês podem adotar no negócio de vocês. E aqui eu quero deixar claro que não são só os profissionais que lidam diretamente com essas informações que têm que se preocupar. É claro que médicos, dentistas, psicólogos, educadores físicos, todas essas pessoas precisam tratar esses dados de forma adequada, mas também aquelas empresas e startups que mesmo indiretamente mexem com essas informações também precisam estar em dia com a LGPD. Por exemplo, se eu tenho uma plataforma de gestão de clínicas, eu acabo tendo contato com informações de saúde de outras pessoas, dos clientes, dos meus clientes. Ou, por exemplo, se eu tenho uma plataforma, um servidor que armazena prontuários médicos, eu também estou tendo contato, ainda que só aguarda, então, com dados de saúde. Então, eu também preciso ter toda a cautela e todo o rigor. Bom, na prática a gente tem, então, alguns cuidados que nós sugerimos para vocês. O primeiro deles é a restrição de acesso a essas informações. Buscar que apenas as pessoas estritamente necessárias tenham contato com esses dados sensíveis, esses dados de saúde. Por exemplo, se uma pessoa vai fazer uma cirurgia, não faz sentido que todo o hospital tenha contato e acesso com os dados dela. Então, eu vou restringir para que somente o cirurgião, a enfermeira e o anestesista tenham noção daquelas informações. Da mesma forma, se eu tenho uma plataforma de gestão de planos de saúde, não faz sentido que o meu setor financeiro consiga ver quais médicos aquele usuário foi naquele mês. Então, eu vou restringir para que apenas as pessoas preparadas e selecionadas possam ter acesso a essas informações. Isso pode parecer uma prática simples, mas falhas humanas acontecem e elas são grande causa de vazamento de dados.
Às vezes uma pessoa, ela compartilha no WhatsApp uma informação que ela acha ser banal, ou, por exemplo, ela utiliza um dispositivo próprio que não tem antivírus, que não tem proteção, e isso facilita uma invasão. Então, esses cuidados são bastante relevantes e fáceis de se aplicar na prática. Da mesma forma, uma outra sugestão é buscar criptografar esses dados de saúde sempre que possível, para que, ainda que essas informações venham a público, sejam expostas, sejam vazadas, a gente não consiga identificar exatamente de que elas estão falando, Ao invés de sair um emaranhado de códigos, de informações que não chegam ao indivíduo. Então, eu posso até ter acesso àqueles códigos, mas eu não vou, sem uma chave, conseguir saber, por exemplo, que o João tem uma doença, que a Maria está com câncer. E aí a gente evita, com certeza, muitos danos. Mas, além dessa questão de segurança, que é muito clara e que tem que ficar clara para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe alguns casos específicos que são de grande preocupação e que fazem parte do dia a dia de muitos negócios. O primeiro deles é a questão do compartilhamento de dados de saúde para fins econômicos, para se obter lucro. Em regra geral, a Lei Geral de Proteção de Dados proibiu essa prática de compartilhamento para fins de lucro, exceto em 3 casos. Que o primeiro deles é quando esses dados forem tratados para prestação de serviços de saúde, prestação de assistência à saúde e assistência farmacêutica. Então, nessas 3 ocasiões, o tratamento pode ser feito se ele for colaborar com a saúde do indivíduo, com a promoção da saúde, ao atendimento, com acesso a medicamento, para erradicar doenças, todas esses profissionais, então, e a prestação desses serviços podem ser feitas. Da mesma forma, todo o tratamento de dados que for preciso para pagamento desses serviços ou para diligências administrativas, como documentos, autorizações necessárias, eles também, então, podem tratar dados de saúde. E, por fim, sempre que o titular do dado, a pessoa física a quem o dado se refere, der consentimento, autorização para que esse dado seja feita a portabilidade desse dado, para que ele, então, seja levado de uma ponta a outra. Outra proibição que a Lei Geral de Proteção de Dados também trouxe é com relação aos planos de saúde privados. Esses planos, a partir de agosto de 2020, não vão poder mais tratar dados de saúde para poder selecionar riscos na contratação e também para excluir ou selecionar beneficiários. Então, a partir do ano que vem, os planos de saúde privados não vão, por exemplo, poder pegar uma lista de medicamentos que o titular fez uso e, com base naquilo, então, excluí-lo do plano ou aumentar o valor do plano ou selecioná-lo, discriminá-lo de alguma forma. Então, essa proibição também está valendo. Bom, como a gente pode ver, então, de uma forma geral, a preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente com a área de saúde, é que o benefício do titular de dados sempre venha em primeiro lugar. Você prestando um serviço positivo, um serviço que é de interesse, é de benefício do titular, não há problema nenhum nesse tratamento. Mas é importante sempre, então, pesar. Isso vai trazer alguma melhoria ou isso é simplesmente baseado em lucro? Se for baseado somente em lucro, aí a nossa sugestão é que vocês, então, interrompam esse tipo de tratamento. Além disso, lembre-se sempre de investir em uma comunicação muito aberta e muito clara com o titular, pedindo consentimento específico para o tratamento específico de cada dado, para que para ele fique claro exatamente o que será feito e com quem será compartilhado. Bom, além dessas dicas que eu trouxe hoje para vocês, a gente tem muito material no nosso site e aqui no nosso canal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e vamos continuar produzindo. Caso vocês tenham dúvidas, estamos sempre à disposição. Muito obrigada e até a próxima!